Bom, desde criança eu sempre gostei muito de escrever, sempre. E nas aulas de redação, interpretação de texto, matemática e química era um problema, mas essa parte mais de humanas, as professoras sempre falavam que eu tinha essa facilidade de escrever, eu gostava muito de ler, eu lia muito, eu ia muito naquela biblioteca que tinha ali, não sei se ainda existe aqui em Orlândia, ali na... Avenida do Café. Ainda tem. Na Hoje Praça fica dos na Praça Imigrantes. dos Imigrantes. Isso. A antiga Grande estação Betinho, ali. abraço Naquela época pra não você. tinha internet, né? Olha eu entregando a idade aqui. E aí eu pegava os livros, lia muito, escrevia, mas não era um desejo ser jornalista. E eu fui prestar faculdade de psicologia, porque meu pai é da área médica e havia uma certa pressão para a gente seguir esse caminho. Mas... E até quando eu fui prestar psicologia em Uberaba, na faculdade de Uberaba, eu coloquei como segunda opção jornalismo, porque tinha aquele encantamentozinho, assim, mas ainda não tinha brotado isso dentro de mim. E aí, acabou que eu fiz muitas coisas ao longo do tempo, fiz um ano de psicologia, depois acabei voltando para Ribeirão e fui para o Rio de Janeiro tentar a carreira de atriz. Antes eu fiz história também na Unesp. E depois que eu estava no Rio de Janeiro, fiquei 10 anos lá trabalhando como atriz, né, estudando e tudo. E quando eu resolvi voltar por motivos pessoais, eu comecei a fazer o jornalismo lá. Então, assim, foi encantador. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade no Rio de Janeiro, eu me apaixonei, assim, de verdade pelo jornalismo. Pela parte da história, sabe? Você estuda muito história lá, né? Porque aqui em Ribeirão... Eu cheguei a transferir dos 2 últimos anos para cá, não tinha tanta bagagem como tinha na faculdade do Rio. E a gente aprendeu muita coisa bacana e a gente apurou mais a escrita. É lógico que a gente está sempre aprendendo, todo dia, mas na faculdade a gente aprende muito as técnicas, né? De apurar, de escrever, enfim, de tudo que é ligado à área do jornalismo. E você sempre teve muita facilidade em escrever desde pequena? Sim. Desde pequena. Eu acho que eu puxei isso da minha avó materna, porque a minha avó, ela sempre escrevia também cartinhas. Naquela época ela escrevia cartinhas pra gente, ou fazia um texto de final de ano para ler, naquela coisa do jantar da família, né? Então eu acho que eu puxei muito isso dela. E aí, até quando eu era atriz, eu escrevi muitos roteiros, assim, para peças profissionais, né? Como ghostwriter para alguns roteiristas. E... Na faculdade de jornalismo, eu cheguei a escrever um livro sobre o Santa Teresa. Mas eu tenho um sonho ainda de escrever um livro de verdade mesmo, de lançar um livro, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de vivência para isso. Quem sabe nos próximos anos aí.